E a gente está de volta com o Observatório Cultural falando sobre quadrinhos. Emi, sobre a tua história, o teu trabalho. No que é que você tem trabalhado hoje? E voltando um pouquinho no tempo, fala sobre a tua trajetória dentro da linguagem dos quadrinhos. Eu continuo trabalhando no que eu trabalhei quando comecei, né? Que foi fazer histórias de aventuras, né? Mais puxadas para o lado do super-herói. Só que hoje eu utilizo uma roupagem diferente, porque afinal eu cresci um pouquinho, né? Eu pegava, por exemplo, com 6 anos de idade, ficava na escola lá desenhando o tempo todinho durante a aula, né? Tanto que a professora lá às vezes reclamava: olha, você está desenhando aí de novo, presta atenção na aula. Então eu comecei assim. Depois, num colégio já naquela época era 2º grau, né? Não sei o que corresponde agora, que mudou tudo, né? Mas havia um jornal que era uma atividade extraclasse. Como os professores já me conheciam outros alunos que tinham outras modalidades, né, de trabalho, então me convidaram a mim e ao Silvio Osias, que hoje é jornalista, para sermos os editores do jornal que seria pregado num pátio que havia no colégio, era um jornal mural. Então tinha tudo lá, esporte, política. A política tinha que ser um pouco, né, comedido por causa da censura militar, né? E tinham os quadrinhos que eu tratava deles. Foi quando eu lancei a minha personagem mais conhecida, que foi a Velta, né? Só que a Velta já começou como uma personagem, e continua sendo até hoje, de contestação ao que era estabelecido. Apesar de eu ser muito novo na época, mas já tinha uma ideia de ir de encontro a algumas coisas que eu não achava que seriam legais, né? Por exemplo, o personagem de quadrinhos tradicional era homem, o cara lá musculoso, e a mulher que ele tinha, uma namorada, não passava de uma maluquinha que entrava em apuros para ele salvar. Então eu inverti o papel. Eu coloquei uma mulher como protagonista que salvava o namorado, né? E havia também aquela censura do regime militar que impedia qualquer tipo de manifestação mais ousada. E eu peguei e coloquei a mulher de tanguinha e de roupa curta, para contestar mesmo, né? E fazia 2 versões da história. Tinha uma versão que era mais ousada e tinha uma outra que era bem comedida. Então, quando eles aprovavam, a gente podia grudar lá, né? Só que eu botava a versão fraquinha, eles aprovavam, quando eu colava lá, eu colava ousada. E ninguém dos alunos chegou a dedurar lá e dizer: olha, esse cara tá botando as coisas meio carregadas, a mulher tá de tanguinha lá, mostrando a bunda. Ninguém disse, né? Então passou 2 anos essa publicação lá e era um sucesso entre os alunos. Eu comecei a publicar 2 anos depois de criar a Velta no Jornal do Colégio, que foi em 73. Em 75 eu estava publicando já na União. E o passo seguinte foi entrar em contato com gente que fazia isso em outros estados. Através dos contatos foi que aí eu consegui a penetração em termos de Brasil, né? Depois disso, para eu fazer revista independente, foi um pulo. E teve também, nesse meio tempo, a fase de fazer desenhos para o exterior. No caso, foi Marvel e DC, lá dos Estados Unidos, né? Aí, o teu trabalho, a principal mídia que você usa é a internet hoje em dia? Desde que eu comecei a fazer os meus quadrinhos, eu comecei a colocar na internet, né? Assim, as primeiras tirinhas que eu fiz. Fiz umas 5 assim, aí botava no Fotolog na época. E aí depois, quando eu criei a Olga mesmo, que eu comecei a fazer quadrinhos, assim, querer fazer mesmo, aí eu realmente publicava na internet e tal, no blog que eu já tinha tudo. E aí foi rolando, né? Eu já sempre usei a internet, então assim, foi natural. Fala sobre as tuas criações, as tuas personagens mais recorrentes, que são a Olga e a Balzaca Grisalha. Balzaca Grisalha. Existe um universo feminino presente na tua obra. Fala sobre esse trabalho. Bom, na verdade
vem da necessidade de falar mesmo, de botar as coisas para fora, né? Eu acho que eu gosto muito de reclamar, então eu acho que eu uso meus quadrinhos muito para isso. Parece que todos gostam, né? Que eu comecei reclamando também, né? Pois é, aí eu aproveito para usar os quadrinhos para isso. Aí assim, a Olga foi uma personagem assim que no momento da minha vida assim eu tive muito da Olga, né? Depois eu puxei muito assim das mulheres que eu conheci ao meu redor, né? Hoje em dia não tinha mais muito da Olga, continuo fazendo a tira dela, mas aí depois surgiu a Balzac Grisalha, né? Porque eu estava só fazendo tirinhas comigo mesmo e eu falei, não, vou então inventar uma personagem nova para falar dessas outras coisas, que aí é falar sobre começar a ter cabelo branco, chegar aos 30 anos e ainda morar com a mãe, ter filho, essas coisas. Você representa também um marco na história dos quadrinhos aqui na Paraíba, porque nunca houve um gestor especificamente para a área dos quadrinhos, né? Você é coordenadora de quadrinhos na Fundação Espaço Cultural. Como é que você vê essa entrada da linguagem dos quadrinhos na gestão, oficialmente falando, né? Que antes era digamos assim, um outro lado da coordenação de literatura. Hoje tem uma linguagem mais própria, com uma política própria para quadrinhos. Assim, quando o quadrinho não tem um lugar próprio dele, às vezes ele fica no canto das artes visuais, às vezes ele fica no canto da literatura. É importante ter a coordenação porque tem alguém pensando política para aquilo, né? Alguém que realmente perceba qual é a carência da área e consiga ajudar a desenvolver, né? Porque a gente tem muita gente fazendo quadrinho há muito tempo na Paraíba, a gente tem pessoas que são referência no país e no mundo aqui, mas a gente tem poucas pessoas lendo o nosso quadrinho, né? A gente tem pouca gente fazendo o próprio quadrinho mesmo. Daqui a pouco a gente volta com o Observatório Cultural, falando mais sobre o trabalho do Alzir Alves e também as principais referências na história do quadrinho paraibano. Até já!